É um grande desafio, é uma grande responsabilidade, é um clube gigantesco, é uma torcida que apoia como nenhuma outra apoia no futebol feminino. Não dá para se fazer futebol hoje sem ter um nível de profundidade do que está acontecendo no jogo, do que está acontecendo no treino, porque senão a gente está voltando décadas e décadas para trás, né? É engraçado porque parece que nos piores momentos nossos são os momentos que a torcida mais chama para cima, mais empurra, e é impressionante vivenciar isso. Fico muito feliz de estar do lado bom agora. Fala Fiel, sou o Lucas Piscinato, treinador do futebol feminino do Corinthians. Tenho 33 anos, sou nascido em São Paulo e estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. Bom, nascido em São Paulo, mais precisamente em Guarulhos, e quando muito novo minha família se mudou para Sorocaba, interior de São Paulo. Então fui criado dos 5 anos até os 18 no interior paulista. Tive uma infância de um garoto que gostava muito de praticar todos os esportes possíveis e imagináveis. Me especializei na época em basquete, joguei basquete durante um bom tempo da minha adolescência, mas como qualquer brasileiro também joguei muito futebol na minha infância, muito futebol na minha adolescência. Fiquei em Sorocaba até os meus 17 anos, quando vim para São Paulo novamente para estudar, para fazer a faculdade. E aí desde então estou aqui, tô na cidade de São Paulo, fiz faculdade na Universidade de São Paulo, e depois entrei para trabalhar no Centro Olímpico com futebol feminino e desde então estou na caminhada do futebol feminino. E sou muito feliz com a minha decisão, trabalho com uma coisa que eu amo, que é uma coisa que não é tão natural na vida de todo mundo, e sou muito feliz com as decisões que eu tomei lá atrás. Joguei um ano de basquete profissional, quando eu tinha 17 anos. Sorocaba tinha uma equipe competitiva, a Liga Sorocabana, mas eu nunca fui bom o bastante para seguir, e acho que minha família sempre me incentivou bastante também a estudar, a buscar conhecimento, e fui muito feliz na minha escolha, porque acho que eu teria sido um atleta frustrado se eu tivesse seguido. A relação é de jogar um rachinha ou outro de vez em quando, bater uma bola, e alguém que gosta de praticar muito esporte, não só basquete, gosta de correr, gosta de andar de bicicleta, gosta de jogar futebol, então eu gosto muito de praticar esporte, e a relação com o basquete é um pouco essa hoje. Acompanho muito basquete internacional também, como um espectador, continuo gostando muito de esporte em geral. Para mim a Olimpíada é um momento mágico na vida do ser humano, você para ali um mês para acompanhar todos os esportes possíveis e imagináveis. E ele está presente mais ou menos assim. Hoje a vida como treinador te exige de muito mais de outras coisas, então a gente acaba deixando um pouco de lado a nossa vida pessoal, mas sempre esteve presente na minha vida. Acho que os dois são jogos coletivos que têm algumas similaridades, principalmente nessa questão de você em alguns momentos estar defendendo, mas com a bola, você está com a posse da bola, mas você está defendendo, um atacar marcando, que é uma coisa que o basquete muitas vezes faz isso, um balanço defensivo, mesmo quando o seu time está com a bola. Eu acho que o basquete é um jogo que a bola sai muito e você tem muitas jogadas ensaiadas, então você consegue trazer um pouco disso para de repente uma jogada ensaiada de escanteio, uma jogada ensaiada de falta, o bloqueio, o basquete usa muito do bloqueio, o corta-luz, para que o outro atleta saia livre, e a gente consegue transferir um pouco disso para uma jogada de bola parada, um bloqueio que faça com que a jogadora, a nossa melhor cabeceadora, de repente saia numa condição um pouco melhor. Então tem algumas similaridades, tem algumas coisas que a gente consegue trazer, mas óbvio que tem muita coisa diferente também, a gente tem que saber ter essa avaliação, mas tem algumas coisas do basquete que a gente consegue transferir para o futebol e vice-versa, E é muito interessante ter vindo de um e estar trabalhando no outro, porque sempre foram duas paixões muito grandes na minha vida, e é muito bom correlacionar as duas coisas. O futebol de hoje, o futebol dos anos 2000 principalmente, 2010 para frente, a partir do momento que as pessoas entenderam que o estudo ele pode qualificar, ele pode tornar o jogo ainda mais vantajoso para quem busca esse estudo, essa competitividade, eu acho que transformou o meio de como se treinar futebol, de como se avaliar futebol. Então eu sou uma pessoa que busco muito me aperfeiçoar, busco muito informação, tanto informações da nossa equipe, de como a gente tem treinado, de como a gente tem atingido os limites físicos, os limites táticos, mas também muita informação dos nossos adversários. Não dá para se fazer futebol hoje sem ter um nível de
de profundidade do que está acontecendo no jogo, do que está acontecendo no treino, porque senão a gente está voltando décadas e décadas para trás, né? Então eu sou uma pessoa que busco muito isso, busco me aperfeiçoar dia a dia, busco conhecimento quase que o tempo inteiro, né? Busco tentar aliar todas as áreas da melhor forma possível, né? Aqui no Corinthians a gente tem várias variáveis aqui, nutrição, psicologia, a fisiologia, parte médica, e a gente tenta trazer todas as informações possíveis que a gente pode, juntar tudo isso para que a gente entregue o melhor todos os dias para o grupo de jogadoras que são as atrizes principais do que a gente faz. Então, sempre busquei e vou continuar buscando muita informação e conhecimento, porque eu acho que no momento que a gente parar de fazer isso é o momento que a gente vai ficar para trás, né? Olha, eu sou um técnico que gosta de priorizar muito que o grupo inteiro esteja com uma cabeça boa, que esteja com um mental bom, porque acho que o mental ele correlaciona todas as outras vertentes, né? Se a gente não está com o mental bom, a gente não vai conseguir tecnicamente fazer o jogo fluir, a gente não vai conseguir correr o quanto a gente consegue correr e a gente não vai conseguir ler o jogo da melhor forma possível. Então, a primeira coisa que a gente tem que estar bem é estar com a cabeça boa. Então eu priorizo muito isso, e estar com a cabeça boa é trazer com que o grupo tenha uma boa energia, que todo mundo esteja na mesma página, que todo mundo esteja entendendo da mesma forma, para que a gente possa aí sim, com cabeça boa, com leitura boa, fazer as melhores decisões naquilo que a gente quer, no plano de jogo, de como a gente vai correr, de como a gente vai jogar. Gosto de um futebol muito agressivo, muito vertical, sempre gostei muito. Óbvio que a gente tem que entender que em alguns momentos essa agressividade vai ser tendo um pouco mais da posse da bola, mas a gente precisa ter na cabeça que a melhor forma de a gente vencer as partidas é ter a maior quantidade de chances de gol do que o adversário. E para ter quantidade de chances de gols a gente precisa ser vertical, precisa ser agressivo, precisa buscar o gol a todo momento. Então eu sou um treinador que busco muito isso, me incomodo de não ter a posse da bola. Então a gente tem que ser uma equipe que sem a bola tente pressionar o mais rápido possível, tente buscar ter a posse novamente, e tudo isso aliado, obviamente, a ter uma parte mental muito qualificada para que a gente possa executar tudo isso que eu estou falando. Então a gente tem trabalhado muito isso dentro do Corinthians. Óbvio que o Corinthians tem já um trabalho de longo prazo com essa força mental, e isso é muito bom, facilita muito o trabalho de quem está chegando, né? Mas isso é uma vigilância constante, né? A gente não pode parar em nenhum momento de buscar essa saúde mental do grupo, essa força mental do grupo, e estar o tempo inteiro buscando qualificar ainda mais isso. Olha, acho que tem vários treinadores que me inspiraram nessa minha caminhada no futebol. Gosto muito do que o Klopp fez durante todo o processo dele dentro do Liverpool. Ele está saindo agora nesse momento, mas é um treinador que pegou uma equipe que estava esfacelada e transformou numa das potências do futebol mundial, jogando um jogo muito agressivo, sabendo viver o que o time dele tinha em cada fase do que o time dele passou, né? Gosto muito do que o Tite fez, tanto aqui dentro do Corinthians quanto em nível de seleção brasileira. Lamento até ele não ter conseguido concretizar um grande trabalho que ele fez à frente da seleção brasileira com o título na Copa do Mundo. Ele merecia muito, é um cara que esmiuça muito o jogo, estuda muito o que ele vai fazer. Também é um treinador muito agressivo, mas também é um treinador que se preocupa bastante com a parte defensiva do jogo, né? Muita gente brincava bastante quando ele começou na carreira que ele era um treinador mais retranqueiro, mas a partir do momento que você não sofre gol, você está muito mais perto de vencer o jogo do que de perder, e ele é um treinador muito perfeccionista nisso, né? E aí, obviamente, que dentro do feminino a gente também tem muitas referências. O Arthur é um cara que é uma referência minha, trabalhei com ele durante muito tempo da minha carreira quando eu iniciei, né? É um cara também muito perfeccionista no que faz, uma pessoa muito inteligente, que merece muito tudo que ele conquistou, até onde ele chegou. E é um cara que com certeza é uma referência para mim, e fico muito feliz de estar vivenciando a sequência do trabalho que ele construiu lá atrás e poder estar dando a minha cara também para um trabalho que ele construiu de longa data. Maravilhoso você estar trabalhando num time que te dá essa possibilidade de você saber que o seu trabalho ele vai ser avaliado de uma maneira longa dentro do futebol. Isso é raro, né? Principalmente pensando no futebol brasileiro, que é um futebol que é imediatista, e acho que o Corinthians construiu e fortaleceu a sua modalidade de futebol feminino, dando esse tempo, dando esse espaço para que o trabalho do Arthur fosse desenvolvendo cada vez mais. É natural que a gente, pegando um trabalho tão qualificado, tem muitos processos dentro do trabalho que são
são coisas já naturais, né? São coisas que a gente não precisa mexer, isso é natural e isso é muito claro. Mas ao mesmo tempo, tem situações que eu tenho uma cabeça muito diferente da do Arthur, então não adianta eu tentar emular o Arthur porque eu vou me fracassar, eu tenho que tentar fazer o melhor que o Lucas pode fazer. Então eu tenho que tentar fazer o melhor que eu posso fazer, pegando esse trabalho muito qualificado que já é feito e tentando dar a minha cara, a minha maneira de pensar, a minha maneira de olhar o jogo. A partir do momento que eu coloco a minha cara, a minha maneira de pensar, eu vou tentar ser sempre o melhor que eu posso ser e eu tenho certeza que eu consigo chegar num limite muito bom e trazer tantos títulos quanto o Arthur trouxe para cá. Então é mais ou menos nisso que eu penso quando eu falo que eu estou tentando ser o Lucas e não o Arthur. Mesmo que a gente tenha melhorado um pouco, ainda não está no ponto que a gente pode ser agressivo, incômodo, não deixar o time adversário subir, a gente subir, entrar com intensidade para ganhar a bola e resolver o problema o mais rápido possível. Olha, eu sou uma pessoa que eu vivo muito o dia a dia, né? Então, quando eu cheguei no Centro Olímpico em 2010, 2011, trabalhar ali de maneira voluntária com jogadoras de categoria de base, ali era um desafio muito grande, né? Com pouca vivência na área, fui colocado dentro do futebol feminino, caí meio que de paraquedas ali naquele momento, me desenvolver ali era um grande desafio para mim, né? Então, passar todos aqueles anos desenvolvendo atletas, trabalhando com atletas jovens, aquilo era um grande desafio. Naturalmente, quando eu fui assumir a equipe profissional de São Paulo, aquilo foi um grande desafio de montagem de um elenco saído do zero e construindo uma equipe do zero. Quando eu fui para o Inter disputar a Libertadores também foi um grande desafio, mas é natural que eu sempre olho para o próximo desafio como o maior desafio que eu tenho. Então eu sempre olho como o meu próximo passo, o meu próximo treino, a minha próxima situação como a situação mais complicada que eu vou viver. É natural que estar aqui substituindo um trabalho tão vencedor traz um grande desafio na cabeça de todas as pessoas em volta e na minha também. Mas eu já passei por muita coisa na minha carreira e eu tenho certeza que eu tenho capacidade para vivenciar todos os desafios que apareceram na minha vida e esse é mais um. É um grande desafio, é uma grande responsabilidade, é um clube gigantesco, é uma torcida que apoia como nenhuma outra apoia no futebol feminino. Então é um grande desafio, é o maior desafio da minha vida nesse momento e eu estou com muita disposição para fazer acontecer aqui, como já fiz acontecer em outros lugares. Olha, o que eu destaco aqui, que me surpreendeu muito positivamente, é quanto o grupo tem pouco ego, no sentido de o grupo quer ser campeão independente de qualquer coisa. Óbvio que vai ter ego, não tem futebol, é um esporte onde jogam 11, tem um grupo de 20 e tantos, vai ter um pouco de ego, mas eu sinto que aqui todos os dias todo mundo vem para fazer o seu melhor, para trabalhar dentro do seu melhor e isso não é tão natural no futebol. Isso é uma coisa que me surpreendeu muito positivamente, o quanto mentalmente esse grupo é muito forte para tentar todos os dias fazer o seu melhor, todos os dias buscar o seu melhor. Óbvio também que surpreende, não surpreende, mas a estrutura que o Corinthians dá é algo que é formidável, acho que tem muito mérito da crise, da diretoria, de buscar sempre algo diferente, sempre algo a mais, e esse algo a mais é o que faz a diferença lá na frente para de repente uma bola entrar ou outra bola não entrar, dar confiança para a comissão técnica, para o grupo de jogadoras, que as coisas estão andando no caminho certo para que você busque aquilo que você quer dentro do campo e busque as vitórias, busque os títulos. Então, essas situações de início, quando eu cheguei, me surpreendeu positivamente, trabalhando já há 2 meses no campo, 3 meses no total no Corinthians, já traz esse sentimento de que aqui as coisas são diferentes realmente e que o Corinthians tem muito mérito de ter montado todo esse projeto durante todos esses anos para hoje estar colhendo os frutos que colheu. O título da Supercopa, obviamente, traz um pouco de alívio, no sentido de tirar um pouco da pressão inicial, de desconfiança do trabalho de todo mundo, né? De diretoria, de torcida, de grupo de atletas, traz um pouco de confiança para aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, mas é só uma pequena dose de pimenta do reino ali, porque a gente tem muita coisa ainda no ano, tem o Campeonato Brasileiro, tem o Campeonato Paulista, tem a Libertadores, todas as equipes estão se fortalecendo e trabalhando, buscando derrubar quem está vencendo, e quem está vencendo é o Corinthians, e essas equipes têm se qualificado muito, trazido atletas de um potencial e de uma qualidade muito alta, melhorado os projetos, melhorado as suas estruturas. Então a gente tem que estar sempre trabalhando no 120%, porque só trabalhar no 100% alguém uma hora vai chegar e vai tentar roubar a nossa cadeira. E a gente tem que continuar trabalhando assim, e isso tem sido um mantra quase que diário aqui no dia a dia do trabalho, que a gente precisa continuar trabalhando no nosso máximo, acima do nosso máximo, para continuar conquistando
o tempo inteiro. Então isso tem sido um mantra pra gente, o grupo tem comprado, tem sido muito bom esses primeiros 3 meses de trabalho. Para mim é um privilégio muito grande poder trabalhar com nomes gigantescos da modalidade. Aqui no Corinthians a gente tem atletas multivencedoras que já passaram por quase todas as situações na carreira. E é um privilégio muito grande não só trabalhar, como aprender dia a dia com essas grandes atletas. Zanotti, Tan, aprender diariamente com a Grazi, que hoje está do nosso lado aqui, do lado da comissão, mas que foi uma atleta fora de série, entre outras que não tem tanta idade, mas tem uma vivência gigantesca. Para mim, é sempre uma via de mão dupla, né? Eu aprendo muito e tento passar um pouco do que eu entendo como jogo para todas, né? Não só para as mais novas, mas para as mais velhas também. Acho que a gente tem que estar sempre se reciclando, se renovando e pensando o futebol quase que o tempo inteiro para que a gente esteja sempre buscando os melhores resultados dentro do campo. E eu acho que essas atletas sabem muito bem fazer isso. Elas não se acomodam, né? Elas não acham que o que elas já conquistaram está bom. Elas estão o tempo todo buscando novas situações, novos conhecimentos, se aprofundar para que elas possam atingir o melhor delas dentro de campo, buscar os títulos que elas querem. Então, para mim, é um grande privilégio poder trabalhar com essas grandes jogadoras. Uma das coisas que eu queria passar para vocês nesse momento é: desfruta o momento, desfruta. Ah, mas eu vivi muitas vezes, desfruta, porque viver final de campeonato com a casa cheia assim, não é normal, não é normal. Olha, acho que foi uma paixão de imediata, assim, né, porque lá atrás, quando fui convidado pelo Arthur, pelo Jonas, na época no Centro Olímpico para trabalhar com categoria de base, eu cheguei muito novo, tinha 20, 21 anos e foi uma paixão imediata e me vi muito trabalhando dentro da modalidade. Peguei uma época não tão sofrida quanto a época de 2000, de 1990, que era uma época muito, muito difícil, que outros profissionais viveram, mas a época de 2010 também ainda era uma época do futebol feminino muito diferente do que a gente vive hoje. Pensar lá atrás que hoje, em 2024, a gente estaria vivendo um cenário de profissionalização que o futebol feminino tem passado, de vários clubes investindo da maneira como vem investindo. É óbvio que a gente fica muito feliz com esse crescimento, fica muito feliz de estar vivendo dentro desse crescimento da modalidade. Eu acho que a modalidade ainda tem muitos passos a crescer, a visibilidade está só na pontinha do iceberg. Eu acho que a gente pode atingir uma visibilidade ainda muito maior, com apoio de confederação, com apoio das emissoras de TV, a gente pode atingir níveis ainda muito superiores. Mas eu penso sempre como um passinho de cada vez, né? Não adianta a gente querer uma visibilidade igual a do masculino nesse momento, não adianta a gente querer dar passo maior que a perna. A gente tem que dar um passo de cada vez e eu sinto que a gente tem dado um passo de cada vez em direção a um crescimento da modalidade, tanto em termos de salário de atleta, em termos de visibilidade na TV, em termos das competições se fortalecerem, estarem cada vez melhores, né? Então eu sinto que a modalidade tem crescido de uma maneira muito interessante, com muito espaço para crescimento ainda. Então isso deixa a gente muito feliz e deixa a gente com muito mais vontade de trabalhar no dia a dia para atingir aquilo que o futebol feminino pode atingir. Resolve nos primeiros 15 para a gente poder jogar o jogo. Cara, eu vivenciei algumas vezes enfrentar o Corinthians, né? Duas muito chamativas que foram, óbvio, as duas finais, né, no Paulista, com casa cheia, na época batendo os recordes de público, né? Foram 2 jogos que foram muito marcantes no sentido de enfrentar algo que era meio incontrolável ali, né? A torcida não para de cantar 1 minuto, você não tem 1 minuto de sossego. Quando você está do lado oposto a isso, é muito difícil jogar contra, é muito difícil vivenciar essa situação. E, essa final da Supercopa trouxe uma sensação muito boa de enfrentar, né? De sentir que a gente tem um 12º jogador que empurra o tempo inteiro. É engraçado porque parece que nos piores momentos nossos são os momentos que a torcida mais chama para cima, mais empurra. E é impressionante vivenciar isso. Fico muito feliz de estar do lado bom agora, né? E espero vivenciar isso mais vezes durante a temporada, porque quando estava contra era sempre muito difícil e agora estando a favor, a torcida não faz ideia do quanto ela ajuda o time dentro de campo. Ela empurra, ela puxa um gás a mais, ela faz com que o time tire sempre um pouquinho mais de força para conseguir empurrar os adversários. E foi um momento muito, muito importante na minha carreira ter vivenciado isso.
Olha, meu maior sonho nesse momento é o que está na minha frente, né? Meu sonho é ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores. Tenho algumas conquistas na minha carreira, mas óbvio que nesse momento meu maior sonho é ser campeão dos principais torneios que a gente está disputando. Bati 2 vezes na trave no Campeonato Paulista, inclusive contra o Corinthians na época, né? Então também tenho o sonho de ser campeão paulista e acho que trabalhando bem eu tenho tudo para conquistar esse ano. Cara, fora do futebol, minha vida, meu maior sonho é ver meus filhos bem, né? Criar minha família da melhor maneira possível, que meus filhos sejam pessoas felizes como eu sou, que eles tenham a liberdade para tomar as melhores decisões possíveis quando eles forem mais velhos. Agora já era! Eu tenho um e tá vindo o segundo, né? Tô com um na barriguinha da minha esposa, o Dudu tá chegando, e aí vai ser o Dedé e o Dudu. Cara, eu sou pai, né? Então hoje em dia o hobby tem sido curtir com meu filho, aproveitar o máximo de tempo que eu tenho com ele. Jogo muito futebol com ele, ando de bicicleta com ele, levo ele para brincar em parque. A gente no futebol a gente tem muito pouco tempo com a família, então quando a gente tem tempo livre a gente tem que aproveitar esse tempo com eles, então gasto quase que todo o meu tempo com meu filhote e com a minha esposa. Antes de ter filho, eu e minha esposa a gente assistia muita série, né? A gente gostava muito de assistir séries variadas. Eu gosto muito de série criminal, né? Um Breaking Bad da vida, um The Sopranos. Eu gosto muito de uma série um suspensinho que faz você pensar, mas depois que você tem filho, você assiste muito mais Galinha Pintadinha e Mundo Bita.